Olá, você que está nos assistindo, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a que horas você está nos vendo. É com muita felicidade que eu digo que nós aqui do PDT Axé estamos trabalhando para levar para você o que há de melhor e mais informações possíveis na área da ciência, da tecnologia, da política, das letras, de todas as áreas do saber. Porque você que está nas casas tradicionais de matriz africana precisa saber que o PDT é um partido de vanguarda, é um partido que quer levar você para os melhores lugares. Não é para pensar só em educação, é uma educação dirigida. Educação para você viver melhor, você ter mais espaço social. Ter mais espaço social significa ascensão, sair de onde você está, mudar de patamar. Se você quiser, porque se você não quiser, também a gente está aqui do mesmo jeito. Não é para todos, todo mundo não tem que subir escada. Tem gente que gosta de ficar sentado no chão, e aí? É bom demais ficar sentado no chão. Eu lamento muito porque na minha idade sentar no chão já é um problema, viu? A gente senta, mas não levanta. Precisa de dois para levantar. Mas é muito importante que você faça aquilo que o seu coração, que o seu ori, a sua cabeça lhe direcione. Todos nós nascemos com competência, todos nós nascemos com espaço para cumprir. E o que nós precisamos é de oportunidades. E o PDT Axé, com o seu podcast, traz a oportunidade para você, aponta caminhos. Queremos apontar caminhos. E você pergunta aí, manda perguntas para a gente, principalmente sobre o assunto que a gente vai tratar. Estamos recebendo hoje aqui o Draulio Araújo. Draulio é um pós-doutor. É muito importante a gente saber que tem pessoas que estudam até chegar lá. E quando chegam lá, começam a trabalhar para modificar, melhorar a vida da gente. Draulio é pós-doutor, é uma pessoa, um cientista dedicado à neurociência. Ele é do Instituto do Cérebro do Rio Grande do Norte. Um instituto totalmente dedicado ao nosso ori, à nossa cabeça, ao nosso cérebro. E o Draulio está aqui hoje com a gente para conversar sobre duas ervas, duas plantas que está no nosso imaginário, nós que somos de matriz africana. Ele está aqui para falar da ayahuasca, que é uma planta mais indígena, né? E da jurema, que é uma planta também mais indígena, mas mais aproveitada pelas nossas religiões de matriz africana. Eu sei que está mais restrito à Umbanda, no Ceará, ao Catimbó, né? Mas que a gente toda hora, nós que somos de candomblé, de ifá, toda hora a gente está ouvindo falar. E ele veio explicar para a gente por que um cientista, ele é físico, ele fez primeiro a faculdade de física, um sujeito que vem das exatas, chega nesse momento do saber e busca compreender como é que funcionam essas plantas, que alguns chamam de alucinógenas e outros chamam de sagradas. Exato. Bom, primeiro dizer que é uma satisfação, Ju, estar aqui com vocês hoje. É uma satisfação estar no PDT, é uma referência pessoal de muitos anos, então um prazer muito grande ter a oportunidade de expandir esse tipo de conhecimento com os ouvintes que estão aqui com a gente hoje. Como você disse, eu sou formado em física e acabei migrando para as neurociências dentro de uma perspectiva de tentar entender um pouco melhor como é que o cérebro funcionava. E nesse caminho de tentar entender como é que o cérebro funcionava, eu como físico, acabei me especializando em técnicas de neuroimagem que são capazes de avaliar o funcionamento do seu cérebro de maneira não invasiva, ou seja, sem a necessidade de eu abrir o seu cérebro. E a gente tem algumas técnicas que têm esse potencial, como a ressonância magnética,
a eletroencefalografia, a magnetoencefalografia e algumas outras técnicas que abrem essa perspectiva da gente entender um pouco melhor sobre o funcionamento do cérebro. Eu queria dizer para vocês que eu fiquei com muito medo, viu, de descobrir que eu era doida. Porque esse pessoal lê à distância. Eu diria que as neurociências caminham um pouco para isso, para tentar entender, a partir do momento que a gente entende, do ponto de vista científico, o funcionamento de algum órgão, a gente ganha esse poder da ciência, que é o poder de previsão, né? Então, a ciência tem a previsão, o seu grande poder nessa possibilidade de previsão. Quando a gente mandou, por exemplo, os 3 primeiros astronautas para a Lua, a gente não mandou 100 e voltaram 3. A gente mandou 3 e voltaram 3. Isso significa que a gente tem um poder enorme de prever o que vai acontecer, nesse caso, no futuro. A gente programou o caminho dos foguetes, a gente programou como eles iriam ser abastecidos, a gente programou como eles iriam corrigir rota e conseguimos concluir um plano que é quase uma mágica, né? Uma mágica verdade, de você conseguir fazer esse tipo de implementar esse tipo de projeto. Quando o teu professor manda você fazer uma equação do 2º grau, né? Você está aprendendo como é que um foguete manobra no espaço. Está prevendo o futuro. Está prevendo o futuro. Porque você, com a ciência, eu consigo agora dizer, não só, por exemplo, se eu soltar uma pedra aqui e perguntar para qualquer pessoa o que vai acontecer se eu soltar a pedra, todo mundo vai dizer que ela vai cair. Então, de certa maneira, eu estou prevendo o futuro, mas a ciência vai além disso. Porque ela, além de dizer que a pedra vai cair, ela vai me dizer onde a pedra vai estar no futuro. Daqui a 1 segundo, daqui a 10 segundos, daqui a 1 minuto e assim por diante. Então, essa veia de curiosidade, que eu entendo que é a principal característica que um cientista deve ter, né? Ela vem de laços familiares mesmo, né? De pai, de mãe, de vários tios, enfim, várias pessoas da família, motivados por esse desejo de conhecer melhor o desconhecido, né? De se aventurar sobre esse tipo de expedição que a ciência possibilita da gente conhecer e observar coisas que ninguém viu ainda, né? Sim. Então, dentro dessa perspectiva, eu criei esse desejo há muitos anos por tentar entender um pouco melhor o cérebro. Então, embora seja físico de formação, a minha grande curiosidade, a minha grande pergunta enquanto cientista, enquanto curioso, era tentar entender como é que essa maquininha aqui faz para, por exemplo, exercer essa mágica que a gente está exercendo agora, de se comunicar à distância, de você compreender o que eu estou te falando, da gente... Olha a velocidade com que isso está acontecendo. Eu não estou aqui pensando o que eu vou falar para você, a coisa está vindo e está fluindo, né? Então, como isso acontece? Então, o cérebro realmente é um órgão que traz para a gente essa clareza da complexidade que é a natureza, da beleza que é a natureza, da complexidade que é o ser humano e das possibilidades que o ser humano tem. Então, dentro dessa perspectiva, foi como eu acabei vindo da física para as neurociências. Então, como que eu chego nas neurociências sendo físico? Como é que eu vou conseguir entender como é que o cérebro funciona sendo físico? Então, esse caminho acabou sendo traçado, em boa parte, a partir dessas habilidades que eu conquistei na física, com matemática, com física, com computação, para utilizar essas habilidades na construção dessas técnicas que são capazes de investigar como é que o cérebro funciona. Bem, dentro dessa perspectiva, entender como é que o cérebro funciona é uma pergunta muito vaga. Porque esse órgão ele é extremamente complexo. Então, não tem um cientista que faça uma pergunta, como é que o cérebro funciona? As perguntas elas são muito mais específicas. Então, você tem pessoas que vão se especializando em certas coisas. Então, se especializa em percepção de tempo, se especializa em alguma doença, epilepsia, se especializa em AVC. Então, questões ou condições do cérebro de forma geral, né? Ou você pode tentar entender mesmo o que isso tem a ver com consciência, o que isso tem a ver com sonho, como é que o nosso cérebro sonha, como é que eu de olho fechado, enquanto eu estou dormindo, aquelas imagens aparecem no meu campo de visão, né? Então a minha curiosidade foi muito despertada por esses fenômenos, eu diria, de conseguir entender um pouco melhor sobre sonho, conseguir entender um pouco melhor sobre consciência, conseguir entender um pouco melhor sobre a morte. Então, eu consegui entender um pouco melhor sobre essas características, né? E no meio desse caminho, de tentar utilizar essas ferramentas de neuroimagem para compreender como é que o cérebro funcionava,
eu acabei encontrando nesse caminho essas plantas, né? Essas plantas professoras, essas plantas maestras, como os indígenas, né? Consideram essas plantas. Eles as chamam de professoras? Várias dessas plantas são conhecidas por plantas professoras, plantas maestras, né? No sentido de que... interessante. E aí talvez a gente, ao longo dessa conversa, a gente vai entender um pouco melhor de onde vem essa orientação, né? Sim. Mas aí eu trabalho, então, com um conjunto de moléculas, você descreveu duas, que são os focos, né, principais de trabalho que a gente tem, mas essas moléculas, moléculas que estão encontradas tanto no preparo que você trouxe, a ayahuasca, que já já a gente fala um pouco mais sobre ela, como a jurema, que carrega uma outra molécula que se chama DMT, essas moléculas... São moléculas, não é a mesma molécula, são diferentes. São parecidas. A molécula que está na ayahuasca e que está na jurema é a mesma, mas o preparo é diferente. Então já já a gente vai entender um pouco melhor essas distinções. Mas elas compõem um grupo de moléculas que a gente chama de psicodélicos, enteógenos ou alucinógenos. Moléculas que têm uma origem ancestral de milhares de anos. Então, moléculas que têm uma origem em povos indígenas do mundo inteiro. Do Brasil, como por exemplo a ayahuasca, do Brasil, como por exemplo a jurema, mas de outros lugares, como por exemplo no Chile, a gente tem um cacto conhecido por São Pedro, e esse cacto ele é muito rico numa molécula psicodélica também que se chama mescalina. Eu já ouvi falar da mescalina. A gente tem no México, no norte do México, outras plantas, né, e fungos, como por exemplo um outro cacto que tem no México chamado peyote, também no norte e no sul dos Estados Unidos, que também contém essa molécula chamada mescalina. A gente tem moléculas contidas em cogumelos, também no México e em outras regiões do mundo, que tem uma substância psicodélica que é conhecida por psilocibina. Então, a gente tem vários exemplos e registros antropológicos, arqueológicos, de utilização dessas substâncias ou dessas plantas por povos indígenas que datam de 7 mil anos atrás, 9 mil anos atrás, 10 mil anos atrás. Mas sempre relacionadas com o sagrado? Sempre relacionadas com o sagrado. Isso é uma característica muito importante dessas moléculas, dessas plantas, é que um dos efeitos que é muito conhecido dessas plantas é o que a gente chama de experiências místicas. Experiência mística é um termo que a ciência acadêmica criou para tentar traduzir um pouco melhor essas experiências que são difíceis da gente conseguir traduzir em palavras. Então, uma das características dos efeitos dessas substâncias, dessas várias substâncias que eu elenquei aqui, a mescalina, a psilocibina, a dimetiltriptamina, todas essas moléculas conhecidas como psicodélicas, elas têm um tronco comum, que é essa perspectiva de trazer efeitos do tipo, eu me senti conectado com as plantas, eu me senti conectado com outros seres humanos de uma forma que eu nunca me senti antes. Uma conexão de comunhão, uma conexão de empatia. Eu perdi a noção do meu corpo. Eu perdi a noção de espaço e tempo. Espaço e tempo deixaram de existir. Eu tive experiências que... Tem um psicólogo americano muito famoso chamado William James, e o William James ele cria esse termo que é conhecido por uma experiência noética. Experiência noética é um tipo de experiência que você tem clareza que aquela experiência é real, mas você não sabe exatamente de onde é que vem aquele senso de realidade daquela experiência. Então é uma intuição clara sobre um determinado tipo de experiência. Então o que a ciência fez foi tentar compreender que essas experiências elas acontecem nos seres humanos, a gente já vê essas experiências acontecendo em seres humanos com por exemplo, meditadores experientes, yogis experientes da Índia que representavam essas experiências de maneira como um transe, como uma experiência transcendental, como uma experiência... Deve ser mais ou menos como você se sente, você que vira no santo. Você que incorpora, talvez, se sinta parecido. Exato. Eu tomei a ayahuasca, né, o chá do Santo Daime, né, que é a mesma coisa. E eu saí dirigindo depois, sem problema. Quer dizer, eu achando que não tinha problema, né? Não sei se tinha. E assim, o que me aconteceu foi que eu comecei a achar as luzes muito mais brilhantes e eu fiquei muito lúcida, uma lucidez, assim, uma capacidade de compreender os conflitos, que houve um conflito na minha frente, uma capacidade de compreender a alma humana, as pessoas, um negócio assim, virei quase uma santa.
Essa é uma das Por pouco tempo. E essa é uma das propriedades muito fortes, né, das substâncias psicodélicas de forma geral, que é esse aumento do que a gente chama de introspecção, que é essa habilidade que a gente tem de perceber os nossos próprios pensamentos e as nossas próprias emoções. Isso tem um efeito terapêutico tremendo. Ah, é daí, né? É daí que a gente começa, então, a pensar que elas podem servir para alguma coisa. Exato. Né? Alguma coisa... No além sentido, da experiência mística. Além da experiência mística, que já é já é maravilhoso. Já é uma experiência muito importante, eu diria, para algumas pessoas de forma geral. Então, o que acontece com essas substâncias é que a gente tem um registro de uso dessas substâncias de milhares de anos. E, mais recentemente, nos anos 70... por um guia que não é a ciência, é um guia político, é um guia social, essas substâncias elas passam a ser proibidas nos anos 70 pelo uso indiscriminado de uma dessas substâncias que é muito conhecido da maioria da gente, que é a LSD, o ácido lisérgico. Mas o ácido lisérgico ele é artificial, né? O ácido lisérgico é a única substância psicodélica inventada pelo homem. Todas as outras, elas são encontradas na natureza. A LSD, o ácido lisérgico, ele não é encontrado na natureza. Ele é uma invenção de um laboratório suíço, nos anos 40, Sandoz, anos 30, anos 40. E a partir desse tipo de experiência que o laboratório fez, ela começou a perceber um potencial terapêutico na LSD, particularmente no uso abusivo de álcool. Uma coisa que pouca gente sabe é que os Alcoólicos Anônimos foram criados, seu fundador criou os Alcoólicos Anônimos a partir de uma experiência com LSD. Então, os Alcoólicos Anônimos é uma formulação que aparece na intuição dele durante uma experiência com LSD. Então, veja que curioso, aqui a gente já começa a traçar um pouco melhor o perfil de uma substância psicodélica, porque muitas vezes... essas substâncias, então, no momento que a substância ela é proibida... fica demonizada, ela é demonizada imediatamente. Como nós somos demonizados, né? Também. Exato. Então, como essas práticas são demonizadas. E elas não são demonizadas pela ciência. Elas são demonizadas pela sociedade de forma geral. Pela elite social, exato, né? Exato. Pelos com uma agenda comandos sociais. Com uma agenda muito específica de controle, naturalmente. Isso. Então, quer dizer, a lógica da proibição da LSD vem de uma lógica política, por trás de um momento político que os Estados Unidos estão vivendo, no final dos anos 60, anos 70, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, movimentando essa indústria bélica. E, de repente, contra essa indústria bélica, nasce um movimento americano de paz e amor. Um movimento de enfrentamento à guerra, um movimento de enfrentamento a essa loucura. E no momento que esse movimento começa a crescer, naturalmente, você não pode proibir pessoas, mas você pode proibir o que aquelas pessoas usam. Sim. E assim foi o Nixon, que estabelece o que ficou conhecido como guerra às drogas. Ele, num discurso em 1970, vai na televisão, na rede nacional americana, e diz: o maior inimigo que os Estados Unidos têm são as drogas. Então ele declara guerra às drogas, o que é uma coisa completamente... surreal, né? Exato. Surreal em que sentido? Como é que você declara guerra a algo que... Que não tem vida própria. Como é que você faz uma guerra com uma matéria? Exato. Não tem, não existe guerra às drogas, efetivamente. Então, teria que ser guerra ao laboratório, guerra... não às drogas. Não né? às drogas, exato. Ele não faz nenhuma sanção ao laboratório. Exato. E aí, nesse momento, a gente enquadra drogas dentro de dois cenários. E o cenário, ele, de certa maneira, ele é estabelecido por outros critérios que não a ciência. Então, hoje, se a gente for caminhar um pouco mais sobre a lei de drogas do Brasil e do resto do mundo, a gente percebe claramente que é uma lei que não está fundamentada na ciência. Então, veja, quando o Nixon... Não é novidade nos Estados Unidos, né? Eles primeiro proibiram o álcool, né? Durante um período, a lei seca e tal. Eles têm essa tentativa de controle social, né? Maniqueísta. Exato. Sempre eles não dizem o que eles querem realmente fazer. Exato. Então, isso a gente cria essa clareza no governo Nixon, como é que ele impõe essa restrição?
ele coloca essas substâncias dentro de uma classificação americana, do FDA americano, né, da agência regulatória americana, que estabelece o que são substâncias e critérios para que substâncias entrem em determinadas classificações. E ele coloca, então, as substâncias psicodélicas dentro de uma classificação que, para a FDA, é conhecida por Schedule I. Então, a Schedule I são um conjunto de substâncias que têm overdose, então matam, tem um alto risco de dependência, de uso abusivo, e não tem nenhum benefício terapêutico associado a elas. Com isso, essas substâncias são proibidas. E todas as pesquisas com esse tipo de substância, embora em 1950, 1960, início dos anos 70, foi feito muito estudo, particularmente nos Estados Unidos e Europa, inclusive no Brasil, com LSD em São Paulo, tentando avaliar o benefício e os efeitos terapêuticos dessas substâncias. E já havia muita evidência na época do benefício terapêutico sobre quadros de transtornos mentais, na época muito associado ao uso abusivo de álcool. Já se sabia que elas funcionavam. Que elas tinham um benefício terapêutico. Já se sabia, por exemplo, tem um projeto nos Estados Unidos que se chamou Spring Grove Experiment, que é um projeto que durou quase 20 anos, financiado pelo governo americano, para estudo de substâncias psicodélicas. Sim. Dentro desse conjunto de estudos, tinha uma pessoa, uma secretária do projeto, que foi diagnosticada com câncer. Sim. E aí ela, que tinha experiência com LSD, ela disse, eu quero fazer uma experiência com LSD com a perspectiva de encarar a minha própria morte. O que foi sendo observado com esse tipo de paciente é uma redução de ansiedade e depressão, mas aquela ansiedade e depressão que está ligado à iminência da morte. Que muitas vezes as pessoas chamam de estresse. Então é um quadro de ansiedade e depressão, mas ele é motivado pela iminência da morte. E o que se observou nessa época é uma maior facilidade, que foi o que você trouxe um pouco agora da sua experiência, de você olhar para esse problema sob uma nova perspectiva. Você não tem como mudar o fato de que você está na iminência da morte. Então, como é que essas substâncias têm um impacto positivo nessas pessoas? Mudando a perspectiva da pessoa. Então, desde essa época já estava muito claro que essa característica terapêutica das substâncias psicodélicas existia. Com a proibição, a gente não pôde mais fazer nem pesquisa. Morreu, inclusive, tudo. A pesquisa. Porque não tinha financiamento, substâncias proibidas, você não tinha como produzir aquela substância, porque ela era proibida. Então cria esse ciclo muito ruim, em que a ciência deveria ser um instrumento social de definição de limites. Então é dizer para você, olha, essa substância aqui... Pode usar até aqui. Ou você, com essa característica, você não deve usar. Isso aqui pode ser ruim para você. Já para você, uma outra pessoa com uma outra característica, pode ser bom. A gente faz isso na nossa medicina de forma geral, quando você mede glicemia. Se você tem uma glicemia acima de 120, eu vou chegar para você e falar, Jô, não é indicado que você coma o seu docinho de chocolate todo dia depois do almoço. Draulio, qual é a sua glicemia? 80. Tranquilo. Então, é isso que a ciência faz. É isso que a ciência faz. Estabelece esses limites, estabelece os critérios de segurança, risco e de benefício. Dizer onde é que está. Então, nesse período, a gente não tinha nem essa possibilidade de estabelecer esses limites. Bem, a partir dos anos 90, alguns cientistas inquietos mesmo com essa situação, de perceberem o potencial terapêutico desse tipo de substância, passaram a, de maneira muito criativa, eu diria, a retomar a possibilidade de se fazer ciência ou pesquisa com esse tipo de substância. E é aí, no início dos anos 90, que existe um movimento
de ressurgimento da ciência psicodélica, da ciência acadêmica psicodélica. Sim, né? sim. Então, essa ciência ancestral, por assim dizer, essa ciência que vem dos povos indígenas e que essas substâncias são utilizadas por povos indígenas, sempre foram utilizadas por povos indígenas e não deixaram de ser utilizadas por povos indígenas na proibição. Uhum. Então, sim, porque eles estavam à margem, né? Nós não... Isso, exato. E é parte da cultura, a liberdade cultural deles, né? Uhum. Faz parte da cultura dos povos indígenas. Essa aqui faz parte da minha medicina, isso aqui faz parte da minha pagelança, o meu curandeiro utiliza esse tipo de substância, né? E aí para eles não tem, como para nós também, nas religiões de matriz africana, não tem essa diferença entre o sagrado e a vida. A vida é sagrada, então tudo é sagrado. Exato. Né? E é diferente das outras religiões que não as nossas, né? Nós temos muito mais identidade com a natureza, então tudo é sagrado. Você vê como a gente está perdido nesse sentido e que as substâncias psicodélicas têm um poder de reintegração na perspectiva de que a gente é natureza. Exatamente. Quando você chega e diz, eu sou uma coisa, a árvore... Estou na natureza. O que você está querendo dizer exatamente? Onde é que você estava antes? Pois é. Eu tinha um africano num post da internet, ele diz assim, esses europeus, eles falam que acreditam em Deus. Como acreditam em Deus? Deus é. Se Deus é, eu não tenho que acreditar em Deus, ele é. É isso. Né? É a mesma coisa, nós somos natureza, isso aqui é natureza, corre no meu sangue, na minha pele, no meu corpo, todos os elementos químicos que estão nas estrelas, que estão no chão, nas árvores. E que a gente vai virar árvore. Exatamente. Quando a gente for virar pó, vai virar adubo, né? Árvore, chão. Vai virar chão, vai virar estrela, a gente vai entrar dentro desse ciclo. Desse ciclo, quer dizer, por quê, né? E a vida, como você trouxe, é um milagre mesmo, sob vários aspectos. Porque se você for pensar, para que a gente exista, é contranatural, de certa maneira, que a gente exista. Se a gente deixar de injetar essa força vital que vem de vários elementos, da comida, da água, do que quer que seja, do sono, a gente vira pó de novo. Exatamente. Então, se essa energia deixar de entrar na gente, para manter o sistema vivo, para manter esse milagre, a gente morre. Simples assim. Então, de fato, é um Basta milagre. Um inteligente como esse Trump aí soltar uma bomba atômica no lugar errado e alguns de nós vamos desaparecer. Né? É isso. E eu vejo também que quando a gente faz essa relação, né, das substâncias psicodélicas com o sagrado, o que a gente está fazendo aí é uma característica que eu diria que é extremamente importante das substâncias psicodélicas, que é a relação com a morte. É a nossa própria relação com a nossa própria morte. O que é a morte? O que a gente está discutindo aqui? O que é a vida? O que é a morte? É isso. E a gente, enquanto sociedade urbana, nessa loucura que a gente vive, a gente só fala de morte quando a gente está muito triste. Ou quando alguém morre, né? Isso. Um parente morre. Quando não é uma hora boa para falar sobre isso. Quando é a morte dos outros, né? A morte dos outros a gente não... Mas quando é a morte de um nosso, né? E aí eu vejo que essas experiências, então, quando você fala da experiência do sagrado, o que você está falando da experiência do sagrado? De fato, é de compreender que a vida é sagrada. Exatamente. Então, quando você faz essa experiência ela lhe dá muita força para viver. E é isso que a gente tem visto. Então, nos estudos que a gente tem feito com esse tipo de substância, a gente tem percebido que, de fato, elas têm um potencial terapêutico muito significativo, muito importante. E, em parte, esse potencial terapêutico ele vem dessa reinjeção de vontade de viver, de dizer, gente, isso aqui é uma coisa maravilhosa, olha só isso aqui que a gente está vivendo. De entender que, no final das contas, quem constrói a perspectiva com a qual a gente encara a nossa vida é esse cara. É esse cara. Que para nós é o Ori, a gente chama de Ori. É a cabeça, né? Isso. É o cérebro. Então, a percepção, a gente constrói as nossas percepções de mundo. E quem constrói é a cultura, quem constrói é o jogo que a gente entra dentro dele e acredita nele. Acredita que esse dia a dia, esse jogo do dinheiro, esse jogo...
Quer dizer, essa construção louca que foi feita e a gente acredita nessa construção louca. Então a gente não tem a clareza naquele momento de observar esse momento que a gente está vivendo assim, dizer, gente, que coisa maravilhosa é essa aqui, aproveita. Aproveita, porque é isso. Porque senão você fica trabalhando no piloto automático e não sabe nem que está vivo. Você faz tanto, se mexe tanto, faz uma confusão tão grande que você não se lembra nem que está vivo, você não se vê. E de onde vem a epidemia que a gente está vivendo de saúde mental no mundo? De onde vem a crise de depressão, ansiedade, estresse pós-traumático, tantos outros transtornos que a gente tem tanta dificuldade de trabalhar sobre eles? Por quê? Porque efetivamente cada um de nós é um. É verdade. Não adianta a gente trabalhar um transtorno mental da mesma forma que a gente trabalha com a diabetes. Do ponto de vista da diabetes, a gente é muito parecido. Se você tem mais de 100, uma concentração mais do que 100 de glicose no seu sangue, você vai dizer, bom, isso aqui é um padrão. Não. Agora, se você conversa com 100 pacientes com depressão, você não vai encontrar Cada um padrão. Um é diferente do outro. Imagina, eu sou físico. Comecei a trabalhar com ensaios clínicos para depressão. Quando eu comecei a conviver com pacientes com depressão, eu olhava e falei, uai, gente, como é que a gente está chamando isso aqui da mesma coisa? Cada pessoa é uma pessoa nesse jogo. E aí foi quando, então, a gente começou em 2006, foi quando a gente começou a trabalhar com essa perspectiva, né, de avaliar os efeitos das substâncias psicodélicas no cérebro humano. E no Brasil a gente tem uma característica que eu diria muito única frente a outros países do mundo, que é a relação que a gente tem com um preparo psicodélico, que é a ayahuasca. Sim. Então acho que vale a pena a gente falar um pouco mais sobre a ayahuasca, dentro dessa perspectiva muito única do Brasil e da América Latina, de ter os povos indígenas inventando essa formulação maravilhosa, do ponto de vista científico mesmo. Maravilhoso em que sentido? Porque a ayahuasca ela é uma mistura de duas plantas da floresta amazônica. Sim. As folhas de uma planta, que se chama Psychotria viridis, com o caule, a casca de um cipó, que se chama Banisteriopsis capi. Esses bichos têm nome de gente? Tem nome... Muitas vezes a gente pronunciável. Vocês viram que as plantas têm nomes científicos? O nome científico a gente não consegue, tem que aprender depois, memorizar depois. As comunidades chamam de chacrona, muitas vezes, de rainha, a folha. É a folha. Mariri, jagube. Mariri eu conheci. Mariri e jagube é o cipó. Mariri eu já tinha ouvido falar. Também são... e as diferentes religiões também chamam a ayahuasca de diferentes nomes, né? Então, bom, a história da ayahuasca é uma história que ela já é curiosa desde o seu início, no sentido que quando a gente compreende a ciência que está por trás, ciência acadêmica que está por trás dessa união dessas duas plantas, já surge uma primeira mágica por trás da ayahuasca, que é o seguinte... Do ponto de vista da... Como é que você deu de cara com esses bichos? Eu era professor da USP de Ribeirão Preto. Sim. Tinha um aluno de doutorado que fazia... Um aluno meu de doutorado. E esse aluno ele era membro de uma das igrejas do Santo Daime, lá perto de Ribeirão Preto. Sim. E a gente conversava muito, a gente é muito amigo. Hoje a gente é muito amigo ainda, a gente sempre foi muito amigo. E ele compartilhava muito essas experiências. Eu, muito curioso, falei, eu quero ir lá. E aí, no dia 2 de novembro de 2005, eu tive a minha primeira experiência com a ayahuasca numa igreja do Santo Daime. Numa igreja do Santo Daime, lá em Ribeirão Preto. Dessa experiência, eu lembro que no dia seguinte, a gente estava tomando café da manhã numa padaria, lá em Ribeirão, virados da noite lá dessa cerimônia. E eu olhei para ele e falei, Tiago, a gente vai ter que fazer alguma coisa aqui, porque é uma experiência do ponto de vista das... Se eu olhar para a experiência só do ponto de vista das neurociências, só isso, já é uma experiência curiosíssima, incrível. Incrível em que sentido? Então, o que na minha primeira experiência me marcou muito foi... eu ter vivências durante a minha experiência
que eu atribuía àquela vivência o senso de realidade. Então eu olhava para aquela experiência e dizia, nossa, isso aqui é real. Como um sonho. Sim. Quando eu sonho, aquilo para mim é real enquanto eu estou sonhando. Até eu acordar, é realidade. é real. Isso acontecia lá. Então tem uma característica dessas experiências parecidas que tem elementos de sonho. Porque você vê coisas, principalmente de olhos fechados. Você tem experiências visuais intensas de coisas que você pode ter visto antes, pessoas que você pode ter visto antes, ou elementos e pessoas que você nunca viu. E eu lembro que no momento que eu tinha essas experiências, eu olhava para aquelas experiências e eu atribuía um senso de realidade. Dizia, gente, isso aqui está acontecendo. Só que diferente de um sonho, quando eu acordei, entre aspas, dessa experiência, ou quando o efeito da ayahuasca passou, que eu lembrava daquela experiência, eu lembrava daquela experiência com o mesmo status de realidade com o qual eu tinha vivido a experiência. Em outras palavras, quando eu acordo de um sonho, o sonho vira só um sonho, não é real. Ele não é mais real. Sim. Eu sonhei. Eu sonhei. É passado. Ai, que bom que eu sonhei. Ai, que coisa boa que eu estava sonhando com isso. Acordei, não acredito, eu queria ter ficado aí. Ou, ai, graças a Deus que eu acordei. Meu Deus, era só um pesadelo. Então, enquanto eu estava sonhando, o status de realidade estava lá. Quando eu acordei, ele acabou. Desapareceu. Na ayahuasca, não. Quando eu voltei, eu falei, gente, como assim? Eu lembro daquilo como tendo acontecido. Anos depois. Eu tenho essa experiência que eu estou te contando, tem 30 anos. Anos depois, a gente está num laboratório, no hospital universitário, lá na UFRN, em Natal, Federal do Rio Grande do Norte, conduzindo os nossos ensaios clínicos com pacientes com depressão, para tentar entender o efeito terapêutico da ayahuasca. E aí uma paciente tem uma vivência muito profunda durante a experiência dela com a ayahuasca lá no hospital. Eu do lado dela, aí ela abre os olhos, olha para mim e diz assim, doutor, eu tive com a minha irmã agora. Eu tive com a minha irmã agora. E o mais curioso desse caso é que essa paciente agravou os sintomas de depressão dela pela perda da irmã. A irmã morreu. E ela entrou num quadro depressivo profundo que não conseguia sair. Então essa crise da morte da irmã foi o que deixou ela por quase 20 anos sem conseguir sair desse buraco. Foi a morte da irmã que colocou ela nesse buraco. Ela já tinha naturalmente uma condição de fragilidade. A morte da irmã foi o motivador, de certa forma, para ela entrar nesse buraco. E há 20 anos ela estava ali. No momento que ela abre os olhos, ela diz, eu estive com a minha irmã agora. E a minha irmã, como é que estava a sua irmã? Ela estava num campo verde, ensolarado, passarinhos, lindo lugar. E aí ela olha para mim nesse campo e diz assim, fulana, olha em volta. Eu estou bem. Estou muito bem. Estou muito melhor hoje do que eu estava. Olha em volta. Olha para mim. Agora você não está bem. Quando você voltar, você vai lembrar de mim aqui. Bem. E você vai parar de se preocupar comigo e vai começar a se preocupar com você. Como é que isso não tem um poder enorme? Pois é. Porque ela, quando acorda, entre aspas, dessa experiência, ela não diz, eu sonhei com a minha irmã. Ela esteve. Estive com a minha irmã agora. Então, você vê que essas coisas estão muito misturadas no sentido que quando eu estabeleço o que é real e o que não é real, quem estabelece é esse cara aqui. Então, as substâncias psicodélicas, elas têm um poder, na minha opinião, de transformar perspectivas. É daí que vem o potencial terapêutico dessas substâncias. Perspectiva em que sentido? Eu vou usar um exemplo bem trivial para a gente tentar expandir um pouco mais para onde eu estou querendo chegar. Um esquimó, ele consegue reconhecer 17 tipos diferentes de branco. De branco. Isso eu já li sobre isso. Agora, se a gente for lá, só vê um ou dois. Se ele olhar, esse branco aqui é o branco 3244, esse branco aqui é o branco Exu, esse branco aqui ele vai dar nomes para os brancos. Eu vou olhar e vou falar, amigo, qual é a diferença? É tudo branco, eu não estou vendo a diferença. Mas qual é a diferença entre mim
e ele. Porque a informação visual que está chegando no olho dele é a mesma. Sua. É a mesma. O que o olho dele está detectando é a mesma coisa que o meu olho está detectando. Agora, perceber as coisas ou criar uma perspectiva sobre as coisas é uma pressão que acontece do que eu estou vendo pelos meus órgãos dos sentidos com o que eu construo com a minha cabeça, que vem da minha cultura, que vem da minha experiência, que vem de tudo isso. Da própria história da pessoa. Isso eu mudo. Isso é possível Isso mudar. eu mudo, isso eu posso mudar. E eu entendo que é isso, e é aí que as substâncias psicodélicas, a ayahuasca, a DMT, a psilocibina, a mescalina e tantas outras, o poder delas está aí. Uhum. Bom, o que é a ayahuasca? Então, essa mágica aí que eu estava falando para vocês sobre os indígenas, né? A ayahuasca, então, é essa mistura de duas plantas. Eu pensava que era uma só. Folha de uma, casca de outra. Folha de uma é rica numa molécula que se chama DMT, dimetiltriptamina. Sim. A DMT é uma molécula psicodélica que causa esses efeitos típicos de uma molécula psicodélica. Mas o que acontece é que a DMT ela é um tipo de molécula que a gente chama de triptamina. Então, a serotonina, que é um neurotransmissor, que a gente já ouviu falar bastante, dopamina, está em moda. Então, tem várias dessas moléculas que agem sobre o cérebro, que são triptaminas. A dimetiltriptamina é uma triptamina. Então, a DMT é uma triptamina. Sim. A gente tem no nosso sistema gastrointestinal uma enzima que, para nossa própria proteção, ela degrada a triptamina. Por que ela degrada? Porque se eu, por acaso, comer alguma coisa que injeta muito neurotransmissor no meu cérebro vai começar a atuar de forma muito distinta pelo simples fato de eu ter inundado o meu cérebro de um neurotransmissor. Então, o que o meu estômago faz é, se você comer neurotransmissores, não adianta não adianta nada. Vai ser degradado. Eu tenho essa enzima, se chama monoaminoxidase. Bom, se eu pego, então, quilos e quilos dessa folha e como essa folha, eu não vou ter efeito nenhum. Porque, embora ela tenha a molécula, o estômago vai degradar detonar ela. tudo. Vai degradar ela. Bom, a outra planta tem um inibidor da enzima do estômago. Olha que sabedoria. Como é que esses índios Agora, isso a gente isso? só soube depois, né? A ciência só sabe disso nos anos 2000. Quando ela vai lá, faz uma avaliação química de uma, faz a avaliação química do outro, fala, gente, olha Eureka! a mágica. Olha que mágica. Então é uma linguagem, né? Essa linguagem da academia é uma linguagem, é molécula, é bolinha, molécula. A linguagem do indígena é outra, molécula e bolinha não existe na cosmovisão dele. Isso. Né? Como eles descobriram isso? A gente está falando da floresta amazônica. A gente está falando de um lugar que tem milhares de espécies diferentes de planta. Eu não estou falando de fungo. A gente tem 16 mil espécies de planta, mais ou menos, na floresta amazônica. Olha aí, gente. Então, se a gente for fazer um cálculo, eu fiz essa brincadeira um tempo desse, que é assim, vamos fazer um cálculo de qual seria a probabilidade de você pegar duas plantas da floresta amazônica e juntar duas plantas da floresta amazônica ao acaso para criar a ayahuasca. E veja, não são duas plantas. São duas partes de duas plantas. Porque é folha de uma, caule da outra. Então eu tenho que considerar que são 5 partes. Exatamente. São 16 mil plantas, cada uma com 5 partes. Porque poderia ser folha e folha. Folha e folha. Exato. Não é. Não é. É folha e caule. Bom, eu cozinho. Por horas. São cozidas. Água, caule, folha. Água, caule, folha. Cozinho por várias horas para criar, extrair, então, esses elementos químicos da planta e ter um preparado, que é a ayahuasca, que é esse líquido que vem depois de horas ou dias de fervura. Para extrair mesmo essas moléculas, na fervura ela vai extraindo do material vegetal e vai deixando aquilo lá na água. Então você vai reduzindo a água, bota mais água, reduz e vai extraindo aquilo lá. E vai criando, então, esse líquido Não é um chazinho qualquer. Não é. Nem é um chá, né? É uma decocção, é o nome técnico, é decocção, porque o chá é uma infusãozinha que você faz ali e tira, né? Esse não, você cozinha como a maniçoba. Sim. Você cozinha por muito tempo. Tem que cozinhar, senão envenena. Isso, então você cozinha por muito tempo. Então veja, eu não estou nem entrando dessa parte da mágica de ter que cozinhar, que já deixa as coisas um pouco mais difíceis. Então digamos que seria só misturar duas plantas.
Se a gente for fazer uma avaliação de probabilidade, eu fiz uma continha de probabilidade simples, 16 mil plantas, 5 e tal, misturar duas, dá uma probabilidade de 10 a menos 12. Então, é difícil a gente ter essa intuição. Então, é 0,12 zeros e 1. É isso. Bota zero. Baixíssimo. Onde há a intuição? Então, o que isso significa? Ganhar na Mega Sena é 10 a menos 8. Então, é 10 mil vezes mais fácil ganhar na Mega Sena do que inventar ayahuasca ao acaso. Então, isso é uma sabedoria milenar, É uma sabedoria, exato. Então, quer dizer, os povos indígenas são os detentores desse conhecimento. Não só da ayahuasca, mas da DMT, que vem da Jurema, que é outra planta que a gente trouxe. A Jurema, então, é uma planta do Nordeste brasileiro, mas que não ocorre só no Nordeste brasileiro. Ela vai do Nordeste até a região de Oaxaca, no norte do México. Que, curiosamente, é a mesma região onde é muito utilizado o cogumelo mágico. Sim. Então, lá cresce muito cogumelo, que é essa psilocibina. Então, a Jurema é essa planta, uma planta que vive aí de 20 a 30 anos, de 4 a 6 metros de altura, que aguenta a seca. Ou é uma árvore. É uma árvore de 4 a 6 metros. Tem um tronco, já, né? Um tronco bem espesso. Eu não me lembro de conhecer uma Jurema. Com certeza já viu. Porque já vi, né? No Nordeste. É isso. A gente vai andando se você for para o sertão... Demais. Pronto. Então, as estradas são tomadas por Jurema. Então, o sertão é tomado por Jurema. A Jurema é a primeira planta de reflorestamento. Então, se você tem uma área desmatada no Nordeste, no sertão, naturalmente a Jurema brota ali. Sim. Então, ela é a primeira árvore de reflorestamento, ela aguenta muito a instabilidade hídrica, né, e térmica do sertão. Ela entra no estado de hibernação na seca, quando ela está sofrendo muito, ela entra nesse estado de hibernação aí, depois da primeira chuva, ela explode, brota toda. Essa planta, na raiz dela, a gente tem uma concentração altíssima de DMT, que agora é a mesma molécula. Raiz. Agora já é a raiz. É a mesma molécula presente na ayahuasca. Mesma, na folha. Só que agora a gente tem ela presente na raiz de uma outra planta. 1946, um químico pernambucano chamado Oswaldo Gonçalves Lima, pai de um químico da UNB chamado Cláudio Gonçalves Lima, que nos deixou há pouco tempo atrás, muito amigo da família. O Oswaldo Gonçalves Lima, em 1946, ele isola a DMT da raiz da Jurema, a partir da observação do uso da Jurema, enquanto um vinho de Jurema, num ritual dentro da comunidade Pancararu, em Pernambuco, indígena. Então, mais uma vez, mais um exemplo, que a ciência acadêmica... O catimbó do Ceará, ele usa a Jurema. Mesma coisa. O catimbó do Ceará é um movimento que agora está mudando de nome, é a Jurema Sagrada. Agora chama Jurema Sagrada. A Jurema Sagrada, que anda de mãos dadas com a Umbanda, né? Exato. Então sempre andou, né? Sempre andou. Então, o catimbó é uma... Eu me lembro que a vovó dizia que quando ela receitava muito chá para... Ela morou ali Minha avó morou numa vila de pescadores, onde hoje fica a estátua de Iracema. Tinha uma vila de pescadores ali. Em frente, aquele edifício Jaqueline. E ali, as pessoas muito pobres precisavam ela acudia muito com chás as pessoas. Aí ela ria depois para mim dizer, tua avó catimbozeira. E o movimento está crescendo. Acho que é um movimento muito legítimo, é um movimento que nasce, então, nas comunidades indígenas e é incorporada nas matrizes africanas, exatamente. Então, hoje, a Jurema ela é utilizada tanto dentro de rituais indígenas, como dos povos indígenas do Nordeste, principalmente, vários povos indígenas, os Trucá, os Pancararé, os Pancararu, os Tuxá, os Funiô. Então, tem vários povos indígenas. Os povos indígenas do Nordeste são naturalmente menos conhecidos, né? Do que os povos indígenas da Amazônia, da floresta mesmo. Mas é enorme, é uma comunidade enorme, é uma comunidade que sofreu todo tipo de acaixamento, de abuso, né?
que os indígenas, de forma geral, no Brasil sofreram, né? Então, note que surge as moléculas, as substâncias psicodélicas, elas nascem dessa matriz indígena, mesmo, né? desse tronco indígena. Anos depois, anos 1970, na verdade, antes disso, tem um maranhense. Ele isolou a molécula parou aí. Isolou a molécula, achou que tinha encontrado uma molécula nova, chamou a molécula nigerina. E em 1952 ele mandou essa molécula para os Estados Unidos. E aí, quando fizeram a avaliação química lá nos Estados Unidos, disseram: você não descobriu uma molécula nova, não. Essa molécula já foi sintetizada em 1931. Agora, ele foi a primeira pessoa a descobrir a existência da DMT na natureza, em seres vivos. E uma coisa que é super curiosa é que a DMT é uma molécula fascinante sob vários aspectos, e uma das características dela, que é muito fascinante, é a sua presença abundante em seres vivos, incluindo nós, seres humanos. Temos a bichinha. A gente tem ela, a gente está conversando aqui, a gente tem DMT circulante aqui, todo mundo que está ouvindo aí tem DMT circulante no corpo. Aí, gente, a gente pode se pirar, já sabe, foi a DMT. Talvez a DMT seja a molécula que ajuda a gente a não pirar. A ver o sonho. A visão do sonho, o olho do sonho. Isso. Olha só, dá para fazer um poema. Talvez. A DMT é o olho do sonho. Muito bom isso. Talvez seja ela a responsável por fazer a gente ver. Porque a gente não sabe qual é o papel endógeno da DMT. Por que ela existe? Por que ela existe na Jurema? Aí, se você começar a buscar, ela existe num monte de ser vivo. Fungo, planta, animal. Não é um privilégio só dessa planta. Coelho, rato, ser humano, jurema ou várias outras, vários fungos, vários cogumelos. Então ela ocorre na natureza de forma ampla, sem a gente saber direito para que é. A gente não sabe. A gente não descobriu é um grande mistério ainda para que existe a DMT. E naturalmente, como é um grande mistério, acaba sendo cercada de várias lendas. Então, as lendas do tipo, a DMT é produzida pela pineal. Aliás, a pineal, a culpa é da mãe, né? A pineal é a mãe. E não é. Então, hoje está cada vez mais claro que eu não sei nem onde é que fica a pineal, mas sei que a culpa é dela. Cérebro. É uma estrutura muito central e é uma estrutura que carrega... Que diz, inclusive, que ela é responsável pela incorporação, pela sensação de incorporação. É a pineal. É daí que se você está com energia negativa, é a pineal. Tudo é a pineal. A culpa é da mãe. Exato. Então, daí que vem a tendência, de certa maneira, a tentar associar a DMT com a pineal, porque faria sentido dentro dessa lógica, né? Descartes foi a primeira pessoa a atribuir à pineal esse papel tão importante, que era o que fazia a ligação do que o Descartes chamou de res cogitans e resistência. Resistência era o corpo, res cogitans é a cognição, é a espiritualidade, é a parte sutil do ser humano. O corpo é a parte grosseira do ser humano, o res cogitans é a sutileza de pensamento. O Descartes é o que inventou essa coisa cartesiana, que eles falam, cartesiano, que é assim, retinho, sabe? Tudo certinho. Exato. Mas que inspirou o Spinoza, né? Exato. Que o Spinoza é um filósofo, que é um pensador, né, do século XVII, que está na moda, de novo, ele vai e volta de moda, que ele pensa muito parecido com a gente. Ele também acha que Deus é a natureza, que assim como a gente acha que Ansan é o trovão, é o relâmpago, é o vento, é a tempestade, que Xangô é o trovão, que a natureza é sagrada, é o sagrado. Spinoza achava que Deus é tudo isso, né? Como nós achamos que Deus é tudo isso? Isso, exato. Então, a ideia da produção da DMT pela pineal... Ele quase foi morto. Passa por isso, né? Passa um pouco por essa perspectiva da pineal ser esse elo de ligação entre esse mundo físico e um mundo sutil.
Daí que ela acabou entrando dentro dessa, a DMT acabou entrando dentro dessa perspectiva, mas a princípio a gente não tem evidências robustas sugerindo que de fato seja a pineal que produz a DMT. Por a enquanto ainda. Não. A gente não sabe direito onde ele é produzido, mas tem muitas coisas curiosas com a DMT. Por exemplo, a experiência com a DMT, ela se parece muito com a experiência de quase morte. Então, se você faz se aplica questionários de experiências de quase morte em pessoas que tiveram experiência com a DMT, elas vão preencher aquele questionário positivamente em vários quesitos. Então é isso, a DMT tem essa característica muito sutil. Já tem algum resultado dessas suas pesquisas? Tem. Então, eu diria que um pouco da nossa trajetória... Gente, é o Instituto do Cérebro do Rio Grande do Norte. Olha a riqueza que está ali no Nordeste. É bom a gente saber para evitar esses preconceitos que o Nordeste só tem fome, só tem... É a mesma coisa que a gente tem com a África. A gente diz a África, não é a África. A África é um continente, tem 54 países lá dentro. Né? Então nós temos que ter isso. O Nordeste tem 7 estados lá dentro, produzindo riqueza de saber, de ciência, que está aqui na minha frente provando para vocês. Eu diria que nessa área, Jô, tem uma coisa... E nós queremos também fazer ciência aqui. Tem uma coisa muito curiosa nessa área, que é uma das áreas em que não só o Nordeste tem esse papel, né, esse papel de destaque, eu diria, sobre vários aspectos, e a floresta amazônica, né? Mas a ciência psicodélica brasileira é uma ciência que tem tido muito destaque no mundo. Então é uma área que a gente desponta muito como sendo pioneiros e estando na vanguarda desse movimento que começou a surgir aí nos anos 90, né? Então você vê a gente e vários grupos aqui no Brasil já trabalham com essa perspectiva há 20 anos. A gente começou a trabalhar com isso em 2006. Então efetivamente... Tem vocês, tem mais onde? Tem vários grupos. Então a gente tem grupos aqui na Unicamp, a gente tem grupos na UFRJ, a gente tem grupos aqui em Brasília, na UNB, a gente tem grupos em Pernambuco, a gente tem grupos na Bahia. E esses grupos conversam? No Sul conversam. Então existe uma ciência psicodélica brasileira que eu diria que é muito unida nessa clareza, né, de troca, boa parte desses cientistas são amigos pessoais. Né? Ai, que coisa boa, né? Exato. Andam juntos e conversam juntos sobre isso e constroem isso dentro de uma perspectiva de muito respeito. Acho que isso é uma coisa que a gente precisa trazer aqui com muita clareza, uma vez que a origem, como a gente tem falado várias vezes, a origem de tudo isso é indígena. Tem que respeitar os então, povos originários. Então, como a gente traz isso para dentro da academia? Como a gente traz isso? Como é que a gente faz ciência acadêmica com essa ciência ancestral? Isso é lindo, né? Não dá, é difícil de fazer, não é trivial. Não é trivial. Não é trivial. E eu diria nós temos uma experiência, né? Tem uma cientista da área de linguística que ela escreveu um livro mostrando por que a prosódia do português brasileiro é diferente da prosódia do português de Portugal, atribuindo aos bantus, né, que é uma raiz linguística negra. E ela queria fazer o mestrado dela na Nigéria. O CNPq negou a bolsa. Disse, não, ela tem que ir para a Europa, estudar na Inglaterra, isso. Ela, não, eu tenho que estudar onde fala a língua. Né? Você vê, mas esse preconceito acompanha, né? A gente não valoriza, a gente tem uma característica, o brasileiro tem uma característica... Não é só o brasileiro. Mas a gente tem essa característica muito forte. Como é complexo de vira-lata, né? A gente tem essa complexo de vira-lata, nós temos que perder esse complexo. Nossa, é muito forte. Então, eu vejo que essa é uma área que a gente não tem nada que... dever a ninguém, né? A gente está fazendo coisas que o mundo não pode fazer e não consegue fazer. E uma dessas coisas... E se dissociou tanto, né? A Europa se dissociou tanto dos povos originários que eles também tiveram, né? Exato. Que eles se dissociaram tanto. No caso da Europa, eles saíram mudando realmente, evoluindo. Chama-se de evolução, né? Chama-se, não sei se é. No caso dos norte-americanos, eles saíram matando mesmo, né? Os povos originários deles, destruindo, matando. Então, acho que eu vejo essa perspectiva também por aí, né? De dizer, bom, a gente, cientista da academia, entende a necessidade de tratar isso com respeito e de
entender como construir alguma coisa em conjunto com os povos indígenas. Então, acho que a gente está nesse momento. Agora a gente está tentando construir esse tipo de ponte, de diálogo. De relacionamento. De relacionamento, exato. Bom, a gente então começa trabalhando com a ayahuasca dentro dessa perspectiva de tentar entender efeito da ayahuasca no cérebro, relação da ayahuasca com sonho, será que esse efeito tem alguma coisa a ver com sonho? E para a gente fazer isso, a gente precisava colocar pessoas dentro de uma máquina de ressonância magnética sob o efeito da ayahuasca. Meu Deus. Não é trivial. Tivemos que buscar por pessoas que tivessem muita experiência com a ayahuasca. E onde a gente buscou por essas pessoas? Não podia ser uma pessoa neófita. Não, Então tinha que ser onde a gente encontra isso. E esse é um outro grande diferencial do Brasil. Com a expansão do uso da ayahuasca, a partir das comunidades originárias, a partir dos povos indígenas, no Acre principalmente, houve um movimento de integração dessa bebida por comunidades religiosas. Então foram criadas 3 religiões no Brasil, quase uma atrás da outra, que tem a ayahuasca como seu sacramento. Assim como a hóstia é o sacramento para o católico, a ayahuasca é o sacramento para as religiões ayahuasqueiras. E hoje a gente tem o Santo Daime como um dos representantes, grande representante da religião ayahuasqueira, a União do Vegetal e a Barquinha. A Barquinha eu não conhecia. Acho que são as 3 principais Acho que aqui movimentos. Tem União do Vegetal. Aqui tem Barquinha também. Tem também? Tem os 3. Então, foi um movimento de expansão. Foi quando a ayahuasca sai dos centros do norte, dos centros ayahuasqueiros no norte, e se expande para Rio de Janeiro, São Paulo. Em 1930, o Santo Daime faz, maio de 1930, o Santo Daime fez a sua, pelo mestre Irineu, que é o criador do Santo Daime, que é esse maranhense, filho de escravos, que vai para o norte do Brasil para trabalhar na indústria na empresa brasileira de demarcação de fronteira. Cai no Acre, numa cidade chamada Brasileia, e lá encontra a ayahuasca e monta essa religião, faz um primeiro trabalho com a ayahuasca em 1930. Sincrética, misturando com o catolicismo? Sincrética, com muito elemento de matriz africana, com muito elemento cristão. Então incorpora isso dentro de centros urbanos e expande para outros centros urbanos e dali expande para o mundo. Então hoje a gente tem uma condição aqui no Brasil de ter acesso a pessoas que têm... E a própria ayahuasca, de saber o que é ayahuasca, de conversar sobre a ayahuasca livremente e abertamente. Como é feita. Não é, quer dizer, de ter uma clareza que quando eu configuro algo como droga, dentro da lógica que a gente vive hoje, é não compreender que quem vende droga é drogaria. Sim. É isso. E que não tem uma mais venenosa do que o álcool, que a gente bebe, o uísque, o rum. Então, quando eu comparo a ayahuasca com o álcool, quando eu comparo a ayahuasca com o tabaco, quando eu comparo a ayahuasca com a cocaína, quando eu comparo a ayahuasca ou as substâncias psicodélicas de forma geral com essas outras substâncias, está muito claro que elas são diferentes. Brutalmente. Uma destrói o cérebro e a outra... Não é a mesma coisa. Isso não é a mesma coisa. São coisas distintas. Então a gente precisa tratar isso com essa clareza. Sabendo que o que é droga destrói as sinapses do cérebro. Estou dizendo certo? Várias delas têm esse papel de degeneração. O que é sinapse? É um negocinho que liga um neurônio com o outro. Eles só conversam se existir isso. Se destruir isso, não conversa mais. Exato. E não reconstitui. Exato. Que é o que acontece com o Alzheimer. Então, Alzheimer, a gente tem perda e degeneração neuronal, e no caso do Alzheimer é mais grave, mas que começa com perda de conexão mesmo. Então, o alcoolismo, por exemplo, de onde vem a perda de memória do alcoolismo? O uso abusivo de álcool leva à perda de sinapse, a mudanças em estruturas do cérebro. Então, isso para dizer que a gente tem no Brasil uma característica muito única de acesso e de conhecimento sobre a ayahuasca. A gente tem acesso a esse conhecimento. Aí vocês conseguiram achar um camarada para botar dentro Igreja do Santo Daime. Então fomos na Igreja do Santo Daime, lá de Ribeirão Preto, fizemos uma parceria com a Igreja do Santo Daime. O Santo Daime sempre foi um grande parceiro, a UDV sempre foi uma grande parceira e a Barquinha sempre foi uma grande parceira. Então todo esse movimento inicial foi um movimento
que caminhou de mãos dadas com as igrejas ayahuasqueiras no Brasil, na perspectiva de dizer, olha, eu preciso colocar alguém dentro de uma máquina de ressonância, sob efeito da ayahuasca. A pessoa tem que ter muita experiência. Então, dentro das igrejas, a gente tem pessoas com 20, 30 anos de experiência com ayahuasca. E aí, começamos assim, colocando essas pessoas dentro de uma máquina de ressonância, tentar entender o efeito da ayahuasca no cérebro. Só que aconteceu algo curioso. Quando a gente ia para a igreja recrutar as pessoas, a gente era do Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão, o maior hospital do lado, um grande hospital, uma grande universidade, grandes pesquisadores ali, ou presumidamente pessoas que carregavam ali o selo da universidade naquelas pesquisas que elas estavam fazendo. E aí isso criou uma liberdade nas pessoas da igreja de chegarem até a gente e dizer, olha, na verdade eu estou aqui porque eu me livrei de um quadro de depressão, eu me livrei de um quadro de ansiedade, eu me livrei de um quadro de uso abusivo de álcool, de cocaína, de crack. Começou a contar por quê. As pessoas começaram a chegar na gente e trazer esse benefício terapêutico, que foi quando a gente acendeu uma lanterninha e falou, opa, esse negócio pode será servir. Será que tem algum efeito terapêutico fora da comunidade? Porque eu não sei também quanto desse efeito terapêutico surge da comunidade, do suporte da comunidade, né? Então vamos tentar trazer isso para dentro do hospital universitário e agora trabalhar com pacientes e não mais com pessoas que tinham experiência com ayahuasca. A ayahuasca que chegava até a gente era uma ayahuasca produzida pela igreja. Então, a parceria continuou aí, no trazer para a igreja. E aí a gente utilizava isso dentro de um hospital para tentar avaliar efeito terapêutico em pacientes que tinham um quadro que se chama depressão resistente ao tratamento. Sim. São pacientes que já tentaram pelo menos 2 medicações antidepressivas e não responderam. São pacientes que têm 10% de chance a responder a qualquer coisa que a gente tem no mercado. E aí, nesses primeiros estudos, o que a gente observou com a ayahuasca foi que vários desses pacientes responderam. Então, a gente teve uma taxa de resposta de mais de 60%. Olha, incrível. Então, excelente. Mas a gente teve um dado que é maravilhoso, que é uma resposta rápida. Em outras palavras, a gente percebeu efeito antidepressivo 1 dia após a sessão com a ayahuasca. Nossa, por que isso é importante? Porque todos os antidepressivos que a gente tem no mercado hoje demoram de 2 a 3 semanas para fazer efeito. Isso também tem... Nesse período a pessoa pode se matar, por exemplo? Principalmente se ela estiver fazendo troca de medicação. E a segunda coisa é isso. Se você tem um paciente com risco de suicídio, a psiquiatria não tem muito o que fazer por essa pessoa, a não ser internar. O que a gente observou é que nesses pacientes, além da resposta ser rápida, a gente também reduziu o risco de suicídio nesses pacientes. Com isso, a gente começamos a trabalhar com a ayahuasca e aí, com o tempo, migramos para a DMT, para o isolado da DMT da Jurema, por várias vantagens culturais, clínicas e de protocolo, enfim, várias vantagens, a gente resolveu testar um outro modelo, não mais com a ayahuasca, mas com a DMT isolada. Então a gente isolava a DMT da Jurema, pegava a raiz, não matava a planta, porque a Jurema ela rebrota facilmente, então a gente extraía a Jurema inteira, com raiz e tudo. Podava a raiz dela e depois enterrava ela com raiz e tudo, ela continuava. Vida que segue. O Marcelo conta isso no livro, né? Isso. Conta isso no livro. Como é o nome do livro, por favor? Ciência Encantada da Jurema. Ciência Encantada da Jurema. É um Marcelo livro Leite. maravilhoso. É um livro um jornalista que escreveu um livro e que cita, inclusive, as experiências do professor Draulio. O Marcelo tem um outro livro muito bom que se chama Psiconautas, que é o primeiro livro que ele lançou sobre a ciência psicodélica brasileira de forma geral, e esse um pouco mais voltado à Jurema, os vários ramos, né? Ramas, como se fala. Eu vou parar de falar, viu, que nosso tempo está acabando. Eu fico me metendo, acaba... Não, mas o que eu queria só concluir, né, dizendo então que a gente seguiu com essa perspectiva da DMT da Jurema, fizemos ensaios clínicos dentro de um hospital universitário com a DMT da Jurema. E acho, Ju, que a gente... foi? Só uma coisa que eu estou curiosa. Quando você botou o caboclo lá para fazer a ressonância, o que deu na cabeça dele? O que você conseguiu ver? A gente viu algumas coisas. A gente viu, por exemplo, que existe um aumento da atividade de áreas do cérebro que estão ligadas a sonho lúcido, por exemplo.
Sim. Então, o sonho lúcido é experiências que algumas pessoas têm de estarem sonhando Acordado. e ganharem a clareza de que estão sonhando. Então, ganharem a lucidez que estão sonhando. Então, durante o sonho, você fala, opa, Estou sonhando. estou sonhando. Isso é Que não é sempre. Não é sempre, que algumas pessoas têm mais facilidade do que outras, né? Para ter esse tipo de experiência. Então, a gente encontrou relação entre a experiência com a ayahuasca e sonhos lúcidos. A gente encontrou a relação da experiência com a ayahuasca com áreas que estão ligadas à introspecção, muito ligadas à meditação. Então, a maneira como a ayahuasca modula o cérebro carrega vários elementos de semelhança com uma meditação. Sim. Uma prática de meditação. E a prática de meditação é uma prática de introspecção. De você ter acesso aos seus pensamentos e às suas emoções, que é isso que muitas vezes as substâncias psicodélicas trazem. E a terceira coisa que a gente viu do ponto de vista neurológico é que durante os efeitos da ayahuasca existe um aumento muito importante no número de conexões não físicas, mas conexões funcionais que o cérebro faz com diferentes áreas. Como se o cérebro tivesse perdido um pouco as suas amarras. Como se naquele momento se liberou. Ele pudesse funcionar de maneira mais livre. De tal maneira que quando eu fecho os olhos eu posso ver coisas. Agora, se eu fechar os olhos, você fechar os olhos, você não vai ver nada. O seu cérebro não tem a liberdade de criar imagens enquanto eu estou nesse estado ordinário de consciência de olhos fechados. Certo. Então, o que a gente percebeu é que essas mudanças no cérebro também têm relação com o efeito terapêutico. Então, a introspecção é você pensar que você é o seu próprio terapeuta. Nesse momento, em que você encara os seus próprios problemas, seus próprios suas relações, monstros. seus demônios, por assim dizer. Naquele momento em que você olha para baixo do tapete, você fala, isso aqui está embaixo do tapete há anos. Então, o que a substância psicodélica vai lá, faz é levantar o tapete. Você fala, não levante esse tapete, não. Aí você fecha os olhos, piora. Aí é que vê. Aí é que vê. Sim, mas aí você foi para Jurema. E aí fui para Jurema, trabalhamos desde 2020, a gente está trabalhando com a Jurema, fizemos ensaios clínicos em pacientes com depressão, já com a Jurema, já nessa outra perspectiva, não mais com a ayahuasca, e observamos as mesmas coisas. Efeito antidepressivo rápido em pacientes com depressão resistente ao tratamento e efeito de anti-suicidalidade. Para onde a gente vai agora? Então, acho que o momento que a gente está agora é de compreender que a gente vai precisar caminhar na tentativa de expandir esse tipo de tratamento com o respeito que a gente precisa manter com os povos indígenas. Então, como a gente expande com respeito? E o que significa expandir? Então, a perspectiva que a gente tem no nosso grupo hoje e essa não só uma perspectiva, mas é o que a gente tem feito nos últimos 2 anos, é de construir possibilidades para levar a DMT para o Sistema Único de Saúde brasileiro. É aí que a gente quer chegar. Uma grande expedição, uma grande missão, uma loucura, mas a vida é feita de loucuras. Ah, sim. É isso. E a ciência é feita de É loucuras. isso, é uma grande expedição. Quantas pessoas você tem trabalhando com você? A gente está com equipe em Natal, de aproxima, eu diria, da ordem de 30 pessoas. Equipe em Natal. Tá vendo? O Corinthians pensa que é só o pessoal dele que é louco. Só o povo da Fiel. E agora a gente está expandindo com parcerias, porque para que a gente tenha essa perspectiva ela tem que partir do que a gente chama de ensaio multicêntrico. Ou seja, ela tem que acontecer em diferentes lugares do Brasil, tem que abranger todas as regiões do Brasil. Isso é o que a gente está construindo agora. Então, construímos parcerias com a Universidade Federal do Ceará, construímos parcerias com a Universidade Federal da Bahia, com o Instituto de Psiquiatria da USP de São Paulo, com o Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Então, a gente está lentamente construindo essas parcerias e, a partir dessa construção, avançar numa perspectiva nacional de
convencimento, de clareza, de informação, de trabalho, de dados, porque isso se constrói com concretude, paciência, com paciência. Né? É isso que a gente precisa ter. É isso, paciência. Paciência. A gente tem muita, Devagar pode ter certeza. Como dizem os chineses, a gente tem tempo. Um povo de 6.000 anos pode dizer a gente tem tempo. É isso. Gente, Draulio, foi um prazer, foi uma experiência maravilhosa tê-lo aqui. Eu sei que os nossos colegas que estão do outro lado da câmera também sentiram essa honestidade sua, essa simplicidade em nos entregar tanta sabedoria construída ao longo de tanto tempo. Para a gente aprender também, ciência não se faz da noite para o dia. Ciência se faz com muito estudo, muita paciência, muita perseverança, como tudo que a gente quer construir nessa vida, né? É isso. Não é? Uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia. Eu vou passar a palavra para o Draulio se despedir, agradecendo a técnica do Edivaldo, que está aqui sempre com a gente. O Edivaldo, ele não deixa a peteca cair. A gente sofre aqui, né, Edivaldo? Tem as dificuldades, mas a gente faz acontecer. Draulio, por favor. Obrigado, Ju, obrigado, Edivaldo, obrigado ao PDT por abrir esse espaço. Dizer para vocês que estão aqui ouvindo a gente que o Brasil tem uma força nessa área de conseguir construir talvez uma coisa que seja única no mundo, que é construir com a clareza que a gente precisa construir junto com os povos indígenas e que a gente precisa trabalhar para aliviar o sofrimento de 4,5 milhões, 5 milhões de pessoas no Brasil que sofrem de depressão e que não tem muito o que fazer hoje em dia. Então a gente está nessa luta aí. É isso. Boa tarde, boa noite, bom dia. Nunca sei o que dizer para vocês. Tchau, até a próxima.